Olá, eu sou a doutora Júlia e hoje nós vamos falar sobre o que causa Alzheimer e como preveni-lo. Então, o que é a doença de Alzheimer? Alzheimer é a causa mais comum de demências. Ela corresponde a 60 a 70% de todas as demências que nós encontramos. Por que ela acontece? Ela é decorrente do acúmulo anormal de proteínas chamadas beta-amiloide entre os neurônios, que são as principais células do nosso cérebro. Elas começam a se juntar em placas e atrapalham as conexões cerebrais. E dentro dos neurônios, outra proteína chamada tau também começa a se acumular num emaranhado de proteínas. E esse emaranhado acaba bloqueando todo o transporte de nutrientes dentro desse neurônio e atrapalha as conexões entre as células. O resultado disso é a morte celular, que acontece e acaba evoluindo para a demência de Alzheimer. Ela começa localizada e ela vai aumentando de lugares dentro do cérebro. E quais são os fatores de risco? O que contribui para essa doença se manifestar? A primeira coisa que está muito associada com Alzheimer é a idade. Acima de 65 anos, o risco para ter Alzheimer, ele aumenta. Ele dobra a cada 5 anos depois dos 65 anos. Aos 85 anos, 1/3 das pessoas têm Alzheimer. Mas é importante falar que pessoas com menos de 60 anos também podem ter Alzheimer. 9% das doenças de Alzheimer acontecem antes dos 60 anos. Outro ponto importante são os fatores genéticos. Os genes podem estar associados com Alzheimer, principalmente na sua forma precoce, aquela antes dos 60 anos. Na forma que nós chamamos tardia, que é a forma depois dos 65 anos e que é a forma mais comum, tem genes que aumentam o risco, mas que não determinam a doença. Ou seja, se você tiver mutação que favorece Alzheimer, não significa que você vai ter a doença. O gene mais associado com a forma tardia se chama ApoE4. Outros fatores também associados com Alzheimer são o nível educacional, e isso é muito importante porque é um fator modificável. Outro fator importante de risco para Alzheimer é o nível educacional, é o tempo de estudo que uma pessoa tem na vida. Quanto mais tempo de estudo, maior a proteção do cérebro contra demências. Outra alteração importante é a hipertensão não controlada. Ela pode estar associada com desenvolvimento de Alzheimer, assim como o diabetes não controlado, a obesidade e a inatividade física. O tabagismo também está associado, assim como o consumo excessivo de álcool. Isso significa mais de 21 doses de álcool por semana. Outra alteração bem importante de lembrar é a perda auditiva. Pessoas que escutam pouco, elas tendem a se isolar mais, a ter menos interações, menos conexões, e isso favorece o desenvolvimento de uma demência, inclusive do Alzheimer. Isolamento social também está associado, porque a pessoa vai tendo menos estímulo, também é um fator de risco. Assim como a depressão, que, se não tratada, pode favorecer o desenvolvimento de demências e de Alzheimer. Outros 2 fatores importantes são traumatismo crânioencefálico e poluição do ar. E por que é importante saber todos esses fatores de risco do Alzheimer? Porque muitos deles são modificáveis. Se nós modificarmos esses fatores, a gente consegue reduzir em cerca de 50% o risco de desenvolver a doença. Portanto, fique atento e procure ajuda. E se você está gostando desse conteúdo, me siga, dê um like nesse vídeo para mais conteúdos sobre envelhecimento saudável.